E aí, amigos, sejam bem-vindos ou bem-vinda aí à aula 6. E nessa aula eu vou estar falando um pouco mais de unidades de medidas de um computador. Essa aula é muito importante para você que tem um celular, que você tem um computador, para você entender quais são as medidas do seu celular. Por exemplo, você tem aí, geralmente os celulares de hoje têm 4 gigas de RAM. Então, o que isso significa? Isso é bom? Isso é ruim? Então, nessa aula a gente vai estar explorando um pouco mais sobre isso. E sobre também os tamanhos gerais das coisas. Eu recomendo que vocês leiam esse texto, ele é um pouco mais complexo, ele é um pouco mais técnico, porque ele fala sobre, muito minuciosamente sobre os bits e os armazenamentos. Mas o mais importante desse tópico aqui é essa tabela aqui. Essa tabela ela explica as unidades de medida, como é que elas variam, né? Então, por exemplo, na realidade, aqui no nosso dia a dia, a gente tem metros, a gente tem quilômetros, e a gente sabe que um metro tem 100 centímetros. E 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então a gente faz essa conversão. E na informática é a mesma coisa. As medidas são a mesma coisa. Aqui, ó, como você pode ver, a gente tem aqui um byte. Né? A gente sempre vai começar com um byte, porque essa é a menor unidade de medida. Na verdade não é a menor, mas a menor é os bits. Então, mas a gente usa aqui, ó, 8 bits é igual a 1 byte. Sempre assim. Por quê? Porque no computador a gente trabalha com códigos binários, né? Que são a base de 2. Então, para dar tudo certinho, é bem complexo explicar isso, na verdade. Mas o que vocês precisam saber é como converter, na verdade. Uai. Ah, tá. Voltou. Então, a gente tem que entender como é que funciona mais ou menos essa conversão. Então, a gente tem um byte aqui e quando a gente consegue acumular 1024 bytes, a gente forma 1 kilobyte, que significa que o K antes significa que é vezes 1000. Então, quando a gente tem 1024 bytes, né? A gente tem 1024 bytes, a gente forma 1 kilobyte. E quando a gente multiplica 1 kilobyte por 1000 vezes também, a gente tem 1 megabyte, que significa que é então 1 byte vezes 1 milhão. E aí a gente vai seguindo assim. E por que é tão importante você entender esses conceitos? Porque isso aqui está diretamente no nosso dia a dia. Então, quando a gente multiplica 1 megabyte por 1000, a gente tem o quê? 1 gigabyte. E essa unidade que você já conhece já. O seu celular provavelmente tem 4 gigabytes de memória RAM e tem 16 gigas de armazenamento, ou variando aí 32, 64, 128. Hoje em dia, geralmente, as menores memórias de armazenamento de celulares são as de 16 gigas. Então, quando você está vendo isso aqui, não precisa ficar desesperado, é bem simples que funciona. É só você saber que sempre que você quer caminhar para uma unidade maior, então você sabe que 1 byte vezes 1000 é 1 kilobyte. E 1 kilobyte vezes 1000 é 1 megabyte. E 1 megabyte vezes 1000 é 1 gigabyte. E 1 gigabyte vezes 1000 é 1 terabyte. Basicamente é isso que você precisa entender. E por quê? Porque você precisa entender o que esses tamanhos aqui variam. A gente usa no nosso dia a dia basicamente esses três aqui, ó, megabyte, gigabyte e terabyte. O pentabyte aqui é muita memória e geralmente a gente só vê isso em servidores. E o exabyte também é só em servidores muito grandes. Já esses kbytes aqui, às vezes a gente vê, mas é mais raro. Geralmente a gente tem megabytes. Então eu vou estar dando aqui uma jogada de dados para vocês terem noção do que significa esses tamanhos, né? Então vamos lá. Uma foto que você tira no seu celular geralmente tem 2 megabytes. Então ela está aqui, ó, 2 megabytes. Um vídeo que você grava no seu computador não, no seu celular, por exemplo, tem geralmente aí depende da qualidade, né? Esse vídeo que eu estou gravando aqui deve ter 1 GB. Então ele tem 1 gigabyte. Então significa que ele tem o quê? 1000 megabytes. Entendeu? A conversão é bem simples. Então se eu tenho 1 gigabyte, eu tenho 1000 megabytes e 1 milhão de kbytes. Entendeu? Porque eu vou multiplicando por 1000. É bem simples assim mesmo. Então, quando você grava um vídeo, geralmente você vai ter meio giga. Então significa que é o quê? Meio giga. Quando você grava um vídeo no celular com a qualidade mais ou menos. Que é 500 megabytes, né? Que é meio giga ou 0,5 gigabytes. Então, essas são as unidades de arquivos, mais ou menos. Geralmente, ela funciona assim. Por que é importante você saber disso? Porque é importante demais você saber quanto que você consome de memória na hora de você escolher seus produtos. Por exemplo, se você grava muito vídeo, você tem muitos arquivos pesados, você não vai comprar um celular de 32 GB, você vai comprar um de no mínimo 64 e preferencialmente de 128. Então, você precisa saber quanto você gasta para você saber quanto que você vai precisar comprar. Por exemplo, no computador, geralmente eles têm 1 terabyte, né? Tem 1000 gigas aqui. E geralmente é recomendado para você comprar, mas muitas vezes você compra um computador com 1 terabyte e você não usa 1 terabyte.
Então você precisa ter noção de quanto você gasta para você comprar. Por exemplo, minha prima comprou um computador de 4 terabytes. Eu virei para ela e falei, por quê? Ela também não sabe me explicar até hoje porque que ela comprou um computador de 4 terabytes. São 4.000 gigas que ela nunca vai usar provavelmente. Então, essa aula, essa parte aqui de memória, de unidade de medida, é basicamente isso. É só para dar essa pincelada para vocês entenderem como é que funciona essa conversão, que é bem simples. Então, agora você já sabe, ó. Se eu tenho 1 byte, eu multiplico por 1000, eu tenho 1 kilobyte. E se eu multiplico por 1000, eu tenho 1 megabyte. Se eu multiplico esse 1 megabyte por 1000, eu tenho 1 gigabyte. Se eu multiplico esse 1 gigabyte por 1000, eu tenho 1 terabyte. Vocês podem ver que tudo tem B. Esse B aqui é de byte. E esse bit, né? O pessoal chama de bit, byte, mas byte. Esse byte, esse K aqui, ele tem um significado. Na matemática, é a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Na matemática, quando você tem um K na frente de alguma coisa, significa que você multiplicou por 1000. Quando você tem um M na frente, significa que você multiplicou por 1 milhão. E quando você tem um G, significa que você multiplicou por 1 milhão vezes 1000. Que dá aí muita coisa. Mas dá uns... Deixa eu fazer a conta. Dá 1 bilhão, no caso, isso mesmo, 1 bilhão. E aqui já vai dar, se eu não me engano, 1 trilhão. Então, essa diferença é basicamente por isso, tudo está em volta do byte. Né? Só que explicar isso aqui, matematicamente falando, a gente teria que multiplicar seria a base de 10. E então já fica uma parada mais complexa. E eu gosto de só falar para vocês que é vezes 1000. E é simplesmente isso. Então, se eu tenho 1 byte, eu multiplico ele por 1000, eu tenho 1000 bytes, então eu vou ter 1 kilobyte. E é assim por diante. Então, galera, essa aqui é a parte de memória. E agora a gente vai ter a parte de Hertz, né? Hertz é a frequência do seu computador. Então aqui a gente, como o texto está falando, é a velocidade de um processador, ela é medida em função da velocidade do seu relógio, do seu clock, que é uma volta completa dentro do processador, que se mede em frequência, Hertz ou megahertz, né? Que significa mega, que é vezes 1 milhão. Então é 1 Hertz vezes 1 milhão. Então a frequência corresponde ao número de ciclos por segundo. Então em um segundo, quantos ciclos o seu computador deu? Quantas voltas, quantas voltas o seu processador deu em um segundo? Então, quanto mais voltas ele dá em um segundo, mais rápido ele é. Então, a frequência interna do relógio do processador varia de processador para processador, né? Porque tem processadores mais atuais, mais baratos, mais caros, então isso aí varia. Sendo comum velocidades entre 2 MHz e 3.200 MHz, que dá 3 GHz. Então, vamos lá. 2 MHz significa que é Hertz vezes 1 milhão, né? Já é muita coisa, mas mesmo assim, para os dias de hoje, não é muita coisa, tá? Acredita em mim, isso não é o suficiente para você. E entre 3.200 MHz, que são 3 GHz. Aí sim a gente está falando de um processador bacana. Esse é um processador bem mais atual. Esse 3.2 aqui é um processador até caro, viu? O processador com 3.2 aí é até mais carinho, porque são processadores bem mais rápidos. Então você sabe então de processador o quê? Que quando tiver o Gzinho de gigahertz, ele é um processador mais atual e ele é melhor. Geralmente é assim. Claro que a gente vai conferir outros dados, a idade desse processador, o ano de fabricação, tudo certinho, mas... quando tem o G ali, significa já que o gigahertz é melhor, ele tem mais ciclos por segundo. Então, aqui é uma explicaçãozinha, eu recomendo que vocês leiam, de como que funciona essa variação, né? A gente tem 8.000 instruções por ciclo aqui, 80.000 no caso. E a gente tem um processador aqui de 800 MHz, bem mais antigo, e um de 3.000 MHz, que é 3 GHz. E é a diferença de tempo que ele vai demorar para processar todos esses dados. O mais antigo vai demorar 1 minuto e 40 segundos, e o mais atual vai demorar apenas 26 segundos. Essa é a diferença entre os processadores aí mais atuais e mais antigos. Por isso que é tão importante você garantir um processador bom no seu computador. E por último aqui, a gente tem o RPM, que é as rotações por minuto, que lembra quando eu falei na aula de HD que quanto mais rápido ele gira, melhor é? Então essa aqui é a unidade de medida que você vai olhar. Então uma unidade de medida é o RPM e esses as rotações por minuto no caso. Então tipo assim, se um HD, que a gente tem um exemplo aqui, HD de 500 GB, né? Então ele tem 500 GB de armazenamento, a gente já sabe o que é isso. E ele tem 7.200 RPM, significa que ele em um minuto vai rodar 7.200 vezes. Entende? Esse HD aqui já é um HD melhorzinho. Tem HDs que são bem mais antigos, que rodam bem mais devagar. Inclusive eu tinha uns aqui bem antigãos, não sei onde que eles estão agora. Mas eles são muito lentos, eles são muito antigos. Então, quando você for olhar um HD, pega um acima de 7.200 RPM, não pega abaixo disso, porque você vai ter um desempenho reduzido. Então, vocês viram, os conceitos são bem simples, de memória, de unidade de medida. E esses são os nossos conceitos. E agora, essa aqui é a aula 7 que o Arthur vai fazer. E até a próxima.